Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos iluminando neste momento. É uma alegria estar aqui para iniciarmos mais uma reunião de comemoração dos 50 anos de fundação do Núcleo Espírita Alta de Souza. Eu sou Gisele de Souza, trabalhadora atualmente do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica localizado no bairro de São Martim, na cidade do Recife, Pernambuco, mas tenho uma alegria enorme, porque na realidade foi na Casa de Alta de Souza, no início dos anos 80, já faz algum tempo, que eu conheci a doutrina espírita. Então, a minha gratidão é enorme por esta casa, por todas as bênçãos que eu tenho recebido até hoje, depois que eu consegui aprender um pouco acerca do que é o Espiritismo e, principalmente, procurar conhecer, procurar estudar, procurar aprender acerca dos ensinos de Jesus. Vamos, neste momento, visualizar a atual Casa de Alta de Souza. O Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica localizado ali no bairro do Ipsep, que muitos conhecem, que muitos estão com saudades de estar fisicamente ali, naquelas paredes brancas, naquela gradezinha no portão azul. Vamos entrar. Vamos escolher se vamos ficar ali no térreo ou no primeiro andar. Vamos olhar aquelas cadeirinhas azuis, escolher uma, vamos sentar. E nesse momento, como Jesus nos ensinou, que onde estiver uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele está presente, nós temos a certeza de que Ele está na nossa frente neste momento. E nós então vamos fechar os nossos olhos para que possamos fazer uma prece, dizendo assim: Mestre amado Jesus, nosso guia, nosso modelo, nós queremos te agradecer a oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta comemoração dos 50 anos da fundação do Núcleo Espírita Alta de Souza. Casa abençoada, que traz esclarecimento e consolo, que atende a tantos de nós. Queremos te rogar, ó Mestre querido, que abençoe a todos aqueles trabalhadores que iniciaram este projeto de uma casa espírita no bairro do Ipsep. Queremos te agradecer também e te rogar que derrame bênçãos e ilumine a todos os trabalhadores atuais que fazem parte daquela casa. Envolve a todos com a sua luz, Senhor. E também para todos nós que estamos nesse momento participando desta exposição online, todos aqueles que de alguma forma, em algum momento, possam começar a assistir, que todos possam receber as tuas bênçãos hoje, agora e todo sempre. Queridas irmãs e irmãos, para mim é um presente. É um presente estar aqui nesse momento. O tema central, como vocês sabem, é os personagens da Boa Nova de Jesus. E consta neste livro aqui, que foi publicado pela Federação Espírita do Paraná. E o presente que eu recebi foi falar sobre o irmão do evangelista. Será que alguém aí sabe quem é o irmão do evangelista? O irmão do evangelista se chama Tiago. Tiago. E Tiago,
Na realidade, no Novo Testamento, nós vamos ouvir falar sobre 4 Tiagos. 4. Mas este, o irmão do evangelista, nós o chamamos de Tiago Maior. É assim que o conhecemos. Nós não sabemos se pela estatura, porque o outro é diferenciado como Tiago Menor, mas a gente vai então hoje poder conhecer um pouco mais de Tiago Maior. Na realidade, o nome Tiago também é conhecido como Jacó. E ele tem um lindo significado, que é Deus proteja. Então vejam só, quem tem aí o nome de Tiago e não sabia o significado, o que quer dizer, é Deus proteja. Também quer dizer suplantador. Vejam que maravilha! Aquele que planta. Observem a importância deste nome. E Tiago, o maior, ele era filho de Zebedeu e Salomé. Aparentemente, pelo que a gente vai lendo e estudando no Novo Testamento, a gente vê que Zebedeu era um homem de posses. Ele, na realidade, poderia ter uma empresa de pescados. Tiago, assim como seu pai Zebedeu, ele era pescador. Tiago era, na realidade, o irmão mais velho de João, o evangelista. Por isso é que o capítulo do livro tem este título, O Irmão do Evangelista. Eu acredito que, como diz o Evangelho, ele deva ser o irmão mais velho, porque normalmente quando se lê o nome de Tiago, sempre está antes do nome de João. Mas isso é uma coisa que se acredita pelos historiadores. Na realidade, não há uma confirmação deste fato. Mas o que a gente pode saber é que Tiago, ele era um dos apóstolos que sempre estava ao lado de Jesus. Na realidade, eram 3. Tiago, João e Pedro. São aqueles que mais acompanharam a vida de Jesus, que mais acompanharam os ensinamentos, que viajavam, que participavam em muitos sentidos do dia a dia, da convivência com o Mestre Jesus. E ele foi um daqueles convidados por Jesus para ser seu apóstolo. Ele era um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele, juntamente com seu irmão João, foi convidado. Naquele momento, quando estavam na pesca ainda, descendo do barco, quando Jesus aproxima deles e os convida para que eles pudessem, na realidade, serem pescador de almas. Hoje nós vamos aprender um pouco acerca deste personagem, Tiago Maior, que na realidade a gente não vai ter muitos escritos, principalmente na literatura espírita, sobre ele. Ele é pouco conhecido, mas vocês vão ver que na realidade ele é muito conhecido nosso. Por quê? Quando a gente vai fazer um estudo acerca das características da sua personalidade, queridas irmãs e irmãos, ele se parece muito conosco. Ele tem aquelas atitudes que muitos de nós também temos. Então, vamos aprender. Vamos ter esse presente, como eu tive da diretoria do Alta de Souza, de aprender um pouco mais acerca de Tiago Maior. A gente vai ouvir no Novo Testamento algumas passagens dele com Jesus, e eu quis aqui ressaltar as 4 principais passagens em que ele está ao lado de Jesus. A primeira é exatamente na transfiguração, muito importante, né, de Jesus no Monte Tabor,
quando Jesus dá aquele exemplo para todos nós de que poderia se transfigurar, e é um exemplo muito importante, a gente também vai ver Tiago, o maior, junto de Jesus, na cura da sogra de Pedro. Vejam como é um outro momento, uma outra passagem muito importante. Também vamos encontrar Tiago Maior ao lado de Jesus na cura da filha de Jairo. Alguns relatos do Novo Testamento citam como a ressurreição da filha de Jairo. Mas aí a gente vai citar como a cura, certo? E um quarto momento importantíssimo também da passagem, né, de Jesus conosco é exatamente naquele processo da agonia de Jesus na noite, né, no Getsemane, no monte Getsemane, ou também no Horto das Oliveiras, quando Jesus está prestes a ser preso, pede inclusive a exatamente estes apóstolos que estavam com ele, Tiago, João, Pedro e André, que orassem, que ficassem vigiando. É inclusive Tiago que está com Jesus no momento em que ele é indagado, que é questionado. Como é que eles poderiam reconhecer os sinais que estava para acontecer aquilo que Jesus dizia? Muito interessante estas passagens que a gente vai ver de Jesus, que a gente conhece de Jesus. Mas, na realidade, eu quero muito mais me fixar e adentrar a personagem do Tiago, de quem é este jovem apóstolo resgatado por Jesus e quais são algumas de suas atitudes que nos chamam mais a atenção. Porque estas passagens de Jesus, vocês podem a qualquer momento recorrer ao Novo Testamento, ler, conhecer para saber um pouco mais. Mas eu queria me fixar a questões do próprio Tiago, o maior. Vejam só, ele ainda quando é recrutado por Jesus, é um jovem, ainda franzino, novo, que a gente vai ver atitudes nele muito interessantes, porque ele era um grande entusiasta. Ele, quando conheceu Jesus, teve um entusiasmo muito grande pela doutrina que Jesus trazia. Ele trazia com ele uma sinceridade, uma simplicidade muito grande, que inclusive para alguns parecia mais que ele era um rebelde, porque ele queria mudar as coisas. E principalmente quando ele escuta os ensinos de Jesus, quando ele vai conhecer a doutrina cristã, ele se apaixona, ele se enamora e ele fica sendo um grande entusiasta dessa nova doutrina, desses novos ensinamentos. Nós vamos ver que, inclusive, Tiago era muito impulsivo. Há uma passagem, e nessa passagem eu quero me ater um pouco mais, que alguns podem não saber, mas há uma passagem muito interessante no Novo Testamento dele com Jesus e com o próprio irmão, com João, que eles estão fazendo a última viagem que Jesus fez até Jerusalém. Eles teriam que passar pela Samaria. A Samaria, na realidade, era um local que não aceitava muito bem os judeus. Os samaritanos eram um povo que tinha uma rixa, uma divergência muito grande com os judeus. E principalmente quando eles viam que as pessoas iriam querer fazer homenagens no templo de Jerusalém, pois que eles eram contra isso. Eles eram, na realidade, pagãos. Eles também acreditavam em Deus, mas eram pagãos. Também tinham as suas formas de adoração, mas não eram no templo.
Eles tinham o seu próprio monte, onde eles faziam as suas adorações. Inclusive, se a gente for parar para ver, para ler, o momento em que Jesus está com a samaritana, ela fala sobre isso, ela questiona Jesus. Por que é que ele está indo para Jerusalém se eles tinham o próprio monte deles? Mas observe, vai João e Tiago na frente para uma das aldeias dos samaritanos, pois eles iriam preparar a hospedagem de Jesus e de todos aqueles que caminhavam com Jesus, que iriam até Jerusalém. Só que quando eles chegam na aldeia, o que é que acontece? Os samaritanos reconhecem eles pelas vestes e não querem, vejam só, não querem nem hospedá-los e nem hospedar a Jesus. Imagine que interessante. O que é que acontece, minha gente? Eles ficam revoltados. Eles não gostam daquela atitude dos samaritanos. E quando eles vão então retornando para se encontrar com Jesus, para poder dizer que eles não vão ter hospedagem naquela aldeia samaritana. E isso é muito interessante, viu, minha gente? Porque muitos dos judeus preferiam dar a volta no Rio Jordão, tendo que fazer uma grande viagem, bem maior o caminho, só para não terem o desprazer de passar pelas aldeias samaritanas, pois que eles sabiam que eles não eram bem vistos pelos samaritanos. Isso é muito interessante. Mas aí o que é que acontece? Quando Tiago e João se encontram com Jesus, estão revoltados, porque eles não acreditavam numa coisa daquela. Como é que aquele povo não aceitava receber o mestre? E naquele momento, vejam o que é que eles perguntam a Jesus. Eles dizem assim: Senhor, querem que mandemos cair fogo do céu para os devorar e acabar com toda aquela aldeia? Minha gente, observem o que é que dois apóstolos de Jesus, que já estavam andando com o nosso mestre há mais de 2 anos, observem, há mais de 2 anos, ainda traziam dentro de si. Que sentimento é esse? De querer pedir aos céus que derramassem fogo para acabar com tudo, para devorar com tudo. Não pensem que isso é estranho, porque não é. Porque no passado isso já tinha acontecido com Elias. Só que o tempo de Elias era outro, bem mais antigo, bem mais passado. No período de Jesus, a gente sabe que a atitude de Jesus jamais poderia ser essa. Jesus jamais poderia fazer uma coisa dessa. Então, observem. E é neste momento aqui que eu quero que a gente pare para refletir e pensar. Quantas vezes nós também não temos essas atitudes impossíveis, mesmo já conhecendo Jesus há mais de 2000 anos? Olhem só, 2000 anos e 20. Vejam há quanto tempo, quantas experiências nós já tivemos de conhecimento com os ensinos de Jesus. Observemos como isso é para que a gente pare e faça uma reflexão. Pois que muitas vezes nós nos apegamos, envolvidos nesse entusiasmo, nessa impulsividade que ainda mora em nossa intimidade. E nós não paramos para refletir, para pensar, muitas vezes em nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas palavras. Às vezes nós falamos algo e depois paramos, até nos arrependemos, pensando naquilo que a gente disse. Será que nós não temos essas características que até agora eu citei de Tiago Maior em nossa personalidade? Por isso que eu quis fazer um paralelo entre a atitude de Tiago Maior
e cada um de nós. Porque, vejam só, principalmente quando a gente conhece a doutrina espírita, muitos de nós queremos ter esses arroubos do entusiasmo, queremos que todos os nossos familiares se tornem espíritas, queremos que todos conheçam a doutrina espírita, queremos que todos aceitem aquilo que nós estamos aceitando e que nós acreditamos ser a verdade, mas que não observamos que cada espírito é uma individualidade. Cada um de nós está em um degrau evolutivo diferente. Alguns de nós mais amadurecidos, outros de nós ainda em plena juventude espiritual. Observem, eu não estou falando sobre idade física, idade do corpo, não, mas sim da nossa condição evolutiva como espíritos que somos. Nós não temos um espírito, nós somos espíritos. Todos nós. Nós não temos apenas essa nossa existência encarnatória. Nós já tivemos várias existências encarnatórias. Nós já reencarnamos várias vezes. E essas nossas existências, essas nossas encarnações, vão fazendo com que a gente vá adquirindo comportamentos, adquirindo hábitos, adquirindo conhecimentos que vão fazendo com que a gente vá amadurecendo. Vamos dar um exemplo muito simples. Algumas atitudes que nós tínhamos quando a gente tinha 15, 16, 17 anos, a gente agora, já com uma idade um pouco mais madura, nós não podemos ter mais. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo não nos condiz nesse momento. Inclusive em relação até mesmo à saúde física. Às vezes a gente com 15, 16 anos come trigo, come sal, não pensa nas consequências que tem tudo isso para a gente no futuro. Quando a gente vai ter depois alguns anos a mais, a gente sabe, não é verdade, que tem um período que a gente para refletir e pensar. Se aquilo nos convém, se aquilo é bom para a nossa saúde física, se aquilo vai nos deixar saudável ou não. Pensemos cada um de nós e observemos como Tiago Maior, naquele momento, poderia ter um amadurecimento que os samaritanos já tinham bem diferente. E que, na realidade, nosso amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, tinha muito mais amadurecimento e ele não estava aqui na Terra para destruir povo nenhum, mas ao contrário, ele estava para nos mostrar um ensinamento novo de amor ao próximo. É tão interessante a resposta que Jesus dá a Tiago e a João, porque ele, naquele momento, fica, inclusive, muito surpreso com aquelas atitudes dos dois irmãos. Ele dá, esses dois irmãos, na realidade, ele, inclusive, tem um apelido, é o apelido de Boanerges. Boanerges quer dizer filho do trovão. Quer dizer aquele que é entusiasta, que quer ser justo. Vejam que interessante. Filhos do trovão. Por quê? Porque na realidade eles só pensavam naquele momento e o que eles fizessem depois poderiam ter consequências gravíssimas. Vejam que personalidade tinha Tiago Maior. Uma outra passagem que eu quero citar neste momento, para que a gente faça uma reflexão acerca também da personalidade de Tiago Maior, é que conta-nos o Novo Testamento que em Marcos, que a mãe
de Tiago Maior e de João, que era chamada Salomé. Ela, inclusive, era como seu esposo Zebedeu, pai dos jovens Tiago Maior e João, seguidora do Cristo. A gente sabe, pelo que fala, que eles tinham uma certa condição financeira muito boa e que, inclusive, ajudavam nas pregações de Jesus, comprando os mantimentos, vendo toda a situação de logística das hospedagens nas cidades, nas aldeias, que todo aquele pessoal passava. Inclusive, Salomé, ela era uma das mulheres que cozinhava, que ajudava na manutenção, né, da sobrevivência, dos alimentos para todos aqueles que seguiam Jesus, né? Não só os apóstolos, mas também os discípulos de Jesus. E Salomé chega até Jesus depois de um pedido dos seus dois filhos, Tiago Maior e João, para pedir a Jesus que os seus dois filhos pudessem sentar, um à direita e o outro à esquerda de Jesus, no reino dos céus. Minha gente, eu fiquei pensando e fazendo uma reflexão. Como nós somos assim? Como nós muitas vezes fazemos pedidos que não têm sentido. Vejam só, uma mãe chega para o Cristo e vai pedir que ele faça a escolha dos seus dois filhos, como se ele preferisse alguém, para colocá-los ao seu lado. Esse pedido desta mãe, Salomé, criou uma verdadeira celeuma, uma verdadeira dificuldade entre os outros 10 apóstolos. Inclusive, este assunto ele é novamente tratado no momento da grande ceia, porque criou uma revolta. Inclusive, alguns deles queriam saber quem é o maior aqui, quem é que tem mais liderança, quem não tem liderança, por que que eles querem ser os preferidos? Eles sempre, como eu disse antes, conviviam e estavam próximos de Jesus. Mas imagine que situação a mãe ir pedir para que os dois filhos fossem escolhidos. E os outros? Jesus, em todo momento da sua passagem, ele nos mostrou exatamente isso, que não existe filhos escolhidos, que não existe preferidos, que não há preferência de Deus por nós, mas ao contrário, são as nossas atitudes, os nossos comportamentos que vão dizer a nossa condição, de quem vai sentar próximo de Jesus ou não. Vejam como nós ainda temos esses comportamentos, principalmente em nossas preces. Quando a gente recorre a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, será que nós temos já o amadurecimento da reflexão do que é que verdadeiramente a gente deve pedir para nós? O que é verdadeiramente importante para a nossa condição não material? Porque isso não é Deus que resolve, mas sim espiritual. Observem como nós ainda temos essas atitudes impulsivas, entusiastas, sinceras até, como Tiago Maior. Vejam como essas reflexões são para que nós paremos para pensar e a gente possa se situar em qual aspecto psicológico nós nos encontramos? Em que situação de amadurecimento nós estamos? Por quê? Nada nos acontece por acaso. A gente já sabe disso. Inclusive, nós já sabemos que todo esse processo que nós estamos passando de transição planetária não depende apenas do planeta. Não, não é da parte terrestre, da parte da crosta terrestre, não, da parte física, mas ao contrário, principalmente precisa de nós, da nossa transição evolutiva de espíritos que somos. Em que condição nós nos encontramos? Vejamos como isso é importante, a gente parar para refletir.
já nos é dito e explicado que nós estudarmos personalidades, personagens da história, ajuda para que a gente faça um paralelo com a nossa própria existência, com a nossa própria condição. Inclusive, este é o grande objetivo deste livro. A presidente da Federação Espírita do Paraná, Malena, quando organizou o livro com os personagens da Boa Nova, ela tinha esse objetivo, essa intenção, de que a gente pudesse conhecer quem conviveu com Jesus e a gente, desta forma, pudesse aprender mais e nos colocar numa postura de verdadeiros aprendizes que somos e que queremos a nossa mudança comportamental. Então, um outro aspecto que a gente vai poder encontrar nessa personalidade de Tiago Maior é que ele tem muito fervor por todo o trabalho que ele desempenha. Ele tem muita alegria, ele tem muita energia com o que ele faz. Mas, ao mesmo tempo, queridas irmãs e irmãos, ele é muito ambicioso. Observem, ele quer exatamente o melhor lugar do lado de Jesus. Vejam, será que a gente também não quer? Será que em muitos momentos, inclusive na nossa casa espírita, a gente não quer o cargo em vez de querer o encargo que a tarefa nos traz? Prestemos atenção nessas ações, nesse perfil psicológico que eu estou trazendo de Tiago Maior, porque ele era ambicioso. Ele queria o poder, mas ao contrário, ao invés de Jesus dar para ele o melhor cargo ou a melhor posição, não, ele teve sim um cálice de sofrimento. E é nesse momento, inclusive, a resposta de Jesus para a mãe é se os filhos estariam preparados para beber do cálice que o próprio Jesus sabia que ia beber. E este cálice, nós sabemos que é um cálice de sofrimento. E que é com a dor que muitas vezes nós crescemos, pois que muitos de nós ainda não conseguimos crescer pelo amor. A gente cresce pela dor, pelas dificuldades que são nos apresentadas no dia a dia da nossa vida. Observemos que Tiago, ele queria esse poder, mas Jesus vai dar para ele a servidão, inclusive o exemplo de servidão, pois que quando eles estavam lá, como eu citei antes, no Horto das Oliveiras, e não há comida para todos, haviam mais de 5.000 seguidores de Jesus naquele momento. Ele coloca, sim, os seus apóstolos para irem ali distribuir os alimentos. E não é, de forma nenhuma, um trabalho humilhante, mas ao contrário, é uma prova de humildade, pois que todos nós estamos aqui para aprender a servir, assim como Jesus nos serviu e nos serve até hoje, com todos os seus exemplos, com toda a sua ajuda, quando nós somos merecedores, quando nós entramos nessa sintonia, nesse processo vibracional de não apenas receber, mas dar também, doar também. Observem que Tiago Maior, ele queria um lugar de notoriedade. Ele chegava em alguns momentos a discutir com os outros apóstolos para saber quem era o maior. Vejam que tolice. Vejam que tolice. E Jesus, inclusive, dá como ensinamento que o maior seria, na realidade, o menor de todos. Quantas vezes nós também não queremos essas posições de notoriedade?
Quantas vezes nós estamos querendo ser o maior, mas não o maior pelas nossas atitudes de doação, atitudes de entrega que nós precisamos ter. E eu queria aqui até aproveitar esse momento para fazer uma homenagem, entre parênteses, a personagens maravilhosos que eu conheci dentro da casa de Alta de Souza e que me ensinaram exatamente isso, a não quererem ser muitas vezes o maior, mas os menores, os grandes trabalhadores daquela casa, em especial seu Hamilton que foi a pessoa que me recebeu quando eu cheguei no início da década de 80 na casa de Alta de Souza. Ah, quanta lembrança boa, quanta lembrança saudosa eu tenho de quem conheceu seu Hamilton, de quem viu aquele homem, aquele espírito maravilhoso. E eu ainda me lembro de quando eu o via com enroladinho embaixo do braço, quando ele recebeu toda a parte, né, que ele queria reformar o Alta de Souza, ele queria fazer um salão maior, porque muitos de nós, se não chegássemos cedo, nós assistíamos na realidade a reunião em pé do lado de fora, na frente, pelos basculhantes. Vejam só, era uma bênção aqueles momentos, quando a gente via seu Hamilton na casa muito cedo, ele era um dos que abria a casa, nos recebia, a planta, agora que eu me lembrei o nome, a planta de como seria o Alto de Souza, aquela casa de primeiro andar. Eu tenho uma gratidão enorme também a Ademir Félix, que foi quem me recebeu no trabalho mediúnico. Esses espíritos que estavam ali a ajudar a todos aqueles que adentravam a casa de Alta de Souza e que eram muito bem recebidos. Eu tive a alegria de trabalhar e de conhecer a nossa irmã Dona Edith Piedade. Queridas irmãs e irmãos, uma bênção de exemplo de mulher. Dona Ivete, na mesa do bolo, que ainda me dá tanta saudade, pois quem conheceu o princípio sabe que na realidade não havia uma lanchonete, havia uma mesa do bolo e ali estava Dona Ivete, pois que com aquele dinheirinho que arrecadavam da venda de alguns pedaços de bolo, algumas fatias de bolo, era que se fazia o trabalho das mulheres samaritanas no Alto de Souza. Quanto ensinamento, quanta aprendizagem. Como eu agradeço aquele momento na minha vida aprendendo o que era simplicidade, pois que estava ali numa mesinha o bolo para que a gente pudesse ajudar de alguma forma aquela casa a fazer o trabalho de assistência social. E se eu fosse aqui citar, inúmeros seriam aqueles trabalhadores, inclusive alguns que ainda estão na nossa casa de Alta de Souza. Prestemos cada um de nós atenção, pois que às vezes são trabalhos tão simples que a gente não para observar e a gente quer fazer o trabalho de tribuna, mas esquece que por trás tem um trabalho tão lindo acontecendo, de tanta simplicidade. Como nós precisamos estudar, como nós precisamos aprender doutrina espírita. Eu tenho a grata satisfação de ser da segunda turma do ESD do Alta de Souza. Foi ali que eu aprendi, nas tardes de sábado, o que era a doutrina espírita verdadeiramente, os pontos básicos. E eu não queria deixar de forma nenhuma de ressaltar. Não deixe de participar dos estudos, comece dos pontos básicos, do início, estudando,
os livros da codificação, fazendo parte dos grupos de estudo, pois que ninguém sabe mais do que o outro, ao contrário, todos nós juntos é que sabemos muito, pois desta forma é que nós vamos então conhecer cada vez mais doutrina espírita, conhecer cada vez mais os ensinos de Jesus para modificar as nossas vidas. Prestemos bem atenção para que a gente não seja ambicioso demais, como foi Tiago, mas ao contrário, que a gente não tenha esse excesso de confiança e por isso querer sentar ao lado de Jesus. Não, ao contrário, nós não devemos ter este excesso de confiança, mas devemos ser humildes, como Jesus nos ensinou. Ele era o mais sábio de todos, ele era o mestre de todos, e mesmo assim, ele perguntava aos seus apóstolos o que eles dizem ou quem eles dizem que eu sou. E ele, na realidade, não aceitava para eles títulos. Ele dava a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, o maior título de todos. Prestemos atenção nessas pequenas nuances dessa personalidade de Jesus na sua caminhada, para que a gente possa, cada momento, aprender com ele. Como, por exemplo, quando ele apelidava os dois jovens, né, Tiago e João de Boanerges, ao mesmo tempo que era um apelido carinhoso, era também uma advertência, para que eles pudessem saber que eles não podiam agir daquela forma como filhos do trovão, que eles precisavam pensar nas consequências dos seus atos, assim como nós. Às vezes nós também somos Boanerges, filhos do trovão, que não raciocinam, não param para pensar no dia de amanhã, nas consequências dos seus atos. E isso, inclusive, é uma bênção que a doutrina espírita nos oferece, que é o conhecimento da verdadeira vida espiritual, que a morte não acaba conosco, mas ao contrário, acaba apenas com o nosso corpo físico. Nós vamos continuar vivos, e vamos, cada um de nós, colher a consequência dos nossos atos. Observemos como isso é importante. A gente não pode agir como filhos do trovão que não pensa no que vai acontecer o amanhã. Mas a gente tem que ter em nossa mente os ensinos de Jesus. Qual o problema de a gente não ter razão todas as vezes? Por que é que nós sempre precisamos ter razão, sempre precisamos estar certos? Será que a gente também não pode, muitas vezes, engolir calado, dar razão ao outro que convive conosco, principalmente em família? Será que a gente precisa ser sempre o certo? Será que a gente sempre precisa ter poder, notoriedade? Será que a gente sempre precisa fazer o melhor? Não. Nós também podemos deixar que o outro seja importante. Nós também podemos ajudar o outro a fazer o melhor. Assim a gente cresce como espíritos que somos. Inclusive, os historiadores acham que essas atitudes, essas características da personalidade de Tiago Maior foi que fizeram com que ele fosse o primeiro apóstolo a ser morto. Vejam só, inclusive a morte de Tiago Maior é a única morte descrita no Novo Testamento. Ele foi denunciado, depois que ele foi denunciado, ele foi preso, houve um julgamento, depois desse julgamento, ele então foi condenado. Na realidade, o atual governante naquele momento era Herodes Agripa. E Herodes Agripa, ele queria ter assim um espaço maior com os judeus na política.
Ele, na realidade, queria receber, assim, alguns louros perseguindo os cristãos. E como os historiadores citam isso, inclusive um deles, eu estava aqui tentando encontrar o nome do historiador, mas não estou encontrando. Ele diz que, por causa dessas atitudes que ele tinha, muito intempestiva, muito, vamos dizer assim, sei, Eusébio, o historiador, certo? Ele faz os relatos de Clemente de Alexandria. Desculpem a pane da memória neste momento. Mas observem, ele faz os relatos dizendo que, exatamente por ele ser muito entusiasta, muito corajoso, ele sempre estar muito à frente de tudo, da igreja primitiva naquele momento, o que é que acontece? Ele foi pego por Herodes, Agripa, como, naquele momento, um modelo de cristão para ser condenado. É muito interessante isso, vejam só. Por quê? Porque o que é que acontece? Paulo, ele considera Tiago Maior um dos pilares da igreja primitiva. Inclusive, os relatos de alguns historiadores dizem que Tiago, ele saiu naquele momento dali, daquela localidade, e foi para a Espanha. Tiago Maior é, inclusive, o padroeiro da Espanha. Se nós formos estudar e ver alguns roteiros turísticos, nós vamos encontrar o roteiro muito procurado, principalmente, né, pelos religiosos, pelos cristãos, que é Santiago de Compostela. Quem já não ouviu falar sobre a cidade de Santiago de Compostela? Inclusive, há toda uma peregrinação feita por diversos cristãos, há um misticismo, há uma mistura um pouco de religiosidade naquele local, mas tudo isso proveniente, inclusive, do trabalho que Tiago Maior realizou naquela localidade. Depois, ele saiu da Espanha, é quando ele volta para Jerusalém, tem um trabalho belíssimo em Jerusalém, mas aí é quando ele é condenado e ele vem a ser decapitado. Ele morreu pela espada, ele perdeu a cabeça. E aí eu quero citar um fato muito interessante, porque vejam só, até agora eu citei para vocês características da personalidade de Tiago, de um homem entusiasta, um homem ambicioso, um homem que na realidade era impulsivo, que tinha muito fervor, que tinha muita energia, inclusive muito corajoso, que tinha um excesso de confiança. Mas depois da morte, da crucificação do Cristo, a gente vai ver quase que mais ou menos 11, 12 anos da história. E o tempo passa. O tempo passa, as experiências vão acontecendo, as coisas vão fazendo com que a gente vá vivendo situações. E o que é que acontece? Tiago, o Maior, na ida para o momento da sua condenação, do seu martírio, ele é defrontado, ele se encontra com o seu denunciante. E o denunciante, naquele momento, está muito arrependido pelo que tinha feito, de ter denunciado Tiago Maior, porque ele viu que o que ele fez tinha sido errado. Vejam só, aí deixa eu dar uma paradinha nesse momento, criando novamente um parêntese. O próprio denunciante se arrependeu pela atitude que teve contra Tiago Maior. O que quer dizer, minha gente, Tiago Maior, naquele momento, também estava colhendo os frutos de atitudes que antes ele tinha, de muita impulsividade, de agir assim, intempestivamente. Olhe só, quem sabe se antes o próprio Tiago Maior também não fazia isso, porque Tiago Maior não aceitava atitudes erradas, atitudes equivocadas, ele era muito justo, ele era muito contrário aos malfeitores. E o que é que acontece?
No final, né, exatamente nesse momento da sua existência, ele vai encontrar o denunciante arrependido por ter denunciado Tiago Maior de ser cristão, por ter dito aonde ele estava naquele momento, e o próprio denunciante se coloca na frente, naquele momento, dos romanos, se dizendo também cristão e arrependido porque tinha feito. Naquele momento, minha gente, também o denunciante foi condenado à morte. Os dois foram decapitados juntos, no mesmo momento, na mesma hora. E o que é interessante, para quem antes está pensando naquele intempestivo Tiago Maior, vai ver que nesse momento ele olha para o denunciante, olha com um olhar repleto de amor, olha com muita tranquilidade, olha com muita paz para ele e diz apenas uma frase: a paz seja contigo. O abraça e o beija. Olha só, a paz seja contigo. E eu quero fazer também um paralelo neste momento para essa fala de Tiago Maior, porque observemos, cada um de nós, às vezes quando temos uma atitude que não está condizente com a nossa consciência, a gente consegue ter essa paz? Vejam como aquilo que Tiago Maior está desejando naquele momento para o denunciante é muito importante. Por quê? Será que o denunciante estava verdadeiramente arrependido e iria então conseguir aquela paz de espírito que todos nós almejamos, que todos nós precisamos ter? Pensemos como é importante a gente analisar, refletir, parar, até mesmo pesar as nossas atitudes, se é correta, se vale a pena, se não é. Pois que vejam só, naquele momento até poderia parecer correto para o denunciante entregar Tiago Maior. Mas, desta forma, o denunciante ficou ali gravado com a condenação daquele homem inocente que, na realidade, não estava fazendo mal a ninguém. Assim como nós, pois que quantos de nós também não estávamos no momento da condenação de Jesus e nós mesmos escolhemos Barrabás, Barrabás, ao invés de escolhermos Jesus? Quantos de nós? E até hoje trazemos ainda esta dificuldade de aceitar esse equívoco nosso, a dificuldade de nos perdoar a nós mesmos pelas nossas atitudes. Então aqui eu trago também. Observem, naquele momento não era mais o jovem frágil do início, o pescador, mas não, já um homem maduro, robusto, com uma atitude simplesmente tranquila que dizia: fica em paz, a paz seja contigo, para ser bem fiel à escrita do Novo Testamento. Observemos como este apóstolo foi temperado pelo amor de Jesus, como ele mudou as suas atitudes, como ele é um novo homem, já neste momento, quando ele caminha para o seu próprio martírio, como ele conseguiu entender que muito mais importante do que ele próprio eram os ensinos de Jesus. Muito mais importante do que ele ter notoriedade, do que ele ter o poder, na realidade, era que o poder fosse dos ensinos de Jesus, que podem até hoje mudar as nossas vidas, nos dar uma nova condição de olhar a vida, uma nova condição de olhar o nosso irmão como o irmão que ele é, nosso,
de humanidade. Como nós somos esses espíritos em processo de evolução, que não podemos mais ficar parados à mercê de que o mar nos leve para qualquer lado. Não, nós precisamos tomar a nossa nau, o comando dessa nossa nau. Nós precisamos tomar o comando das nossas vidas, procurando as virtudes que Jesus nos ensinou, procurando exercitar melhor essas virtudes de humildade, de paciência, de benevolência, de perdoar as ofensas, de amar o nosso próximo sem olhar a quem. Queridas irmãs e irmãos, aproveitemos a oportunidade que estamos tendo. Há 50 anos, a Casa de Alta de Souza nos dá esses ensinamentos. Há 50 anos, o Espírito de Alta de Souza nos chama ao trabalho de reforma íntima, de amor pelo próximo, de seguir os caminhos de Jesus, de semear este amor em nossas vidas. Façamos cada um de nós a nossa parte. Procuremos fazer uma reflexão sobre este personagem da Boa Nova, Tiago Maior, que antes era impulsivo, ambicioso, que ele trazia dentro dele essa tempestade de energia mal direcionada, mas que depois ele conseguiu entregar toda essa energia ao bem, ao amor, ao direcionamento que ele precisava fazer, que era ser servo de Jesus, humilde servo de Jesus. Queridas irmãs e irmãos, eu quero agradecer a essa oportunidade de estar aqui com todos vocês e quero aproveitar para que a gente faça um abraço virtual. Vamos colocar a nossa mão direita para frente, vamos colocar a nossa mão esquerda embaixo, aí vamos assim, ó, nos abraçar. Sintam-se todos abraçados. Recebam o meu carinho, a minha gratidão por poder fazer parte desta comemoração do 50º de Alta de Souza. Muito obrigada por tudo, por todos os ensinamentos, por todas as oportunidades de trabalho, que foi nesta casa que eu iniciei. É nesta casa, queridos irmãos, que eu verdadeiramente posso dizer, me tornei espírita, com a graça de Deus. Sei que não sou perfeita, mas o Evangelho nos diz, nós não precisamos ser perfeitos para sermos espíritas, mas ao contrário, nós precisamos sim domar as nossas más inclinações. E é exatamente com esses ensinamentos, com essas aprendizagens que a gente pode ter, é que a gente vai procurando ser um pouquinho melhor. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a caminhada de cada um. Que Jesus possa abençoar o trabalho de cada um. E que cada um possa continuar perseverante no trabalho do bem. Mudará.
Jesus feliz.